tá? Já vou iniciar em respeito a vocês, né? Que vocês chegaram no horário, né? Podemos iniciar o assunto da revisão? Ou vocês querem aguardar mais um pouquinho seus colegas? O que vocês acham? O que vocês acham? Esperar mais um pouquinho? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no grupo. Ninguém falou nada. O que vocês acham melhor? Esperar ou posso começar o assunto? Se a senhora quiser, pode começar, professora. Pode? Então, tá bom, então. Vou começar, tá? Todo mundo tá vendo a tela aqui, né? Então, nós vamos iniciar aqui pelo assunto de modelos de estoques, né? Vocês lembram o que foi abordado, né, no assunto de modelos de estoque? Vocês lembram? Vocês não lembram nem o que tomaram o café da manhã? Fala, professor, não lembro nem o que eu tomei de café da manhã, né? Ou não é assim? Então tá, gente, dentro de modelos de estoque que nós vamos ver, ele é diferente, lógico, né? É uma abordagem diferente do que a gente viu, né? Que vocês viram em gestão 1, né? Por quê? A abordagem de hoje, desse modelo de estoque, além de responder as perguntas de quanto, né, quando comprar, que é a relação de tempo, e quando comprar, que é a relação de dinheiro, né, quanto em dinheiro a empresa vai fazer em investimentos, né, na organização, a metodologia que nós vamos abordar, né, que foi abordada dentro de modelos de estoque, ela vem incrementar, né, mostrar novas faces dentro de modelos clássicos, né, modelos já existentes dentro dos estoques, que modelos de reposição periódica, tá? Reposição contínuas e modelos hídricos, né? Híbricos, que vocês viram, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui nós temos os primeiros modelos que o autor chama de hipóteses e parâmetros de modelos. O que é a abordagem dentro desses modelos, né? Dentro desses modelos, gente, ele vai fazer a seguinte perspectiva, né? Nós vamos ter duas constantes, algumas vezes nós vamos ter duas constantes ou, às vezes, apenas uma constante. Isso quer dizer, às vezes nós vamos ter de constante, inconstante, né? Dentro dessa abordagem, a demanda, às vezes vai ser o tempo de atendimento, tá? Às vezes vai ser o lote de compra, vai ser os intervalos entre o pedido. Então, não vai ter como medir corretamente. Então, a gente vai ter que usar abordagens para se aproximar, para atender essa perspectiva do cliente, tá? Porque é o seguinte, gente, o cliente, quando ele entra dentro, né, adentra a sua organização, ele quer comprar o produto e ele quer levar. Ele não quer aguardar um produto que está lá no centro logístico, né, lá no seu centro, lá na distribuição, né, no melhor eficiente que seja. Ele quer entrar dentro da sua organização, ele quer chegar na empresa, pegar o produto e levar embora, né? Não é isso que eles aguardam? Ou vocês acham que é legal chegar lá, comprar o produto e esperar o produto chegar? Não, no caso, o cliente gosta do pronto entrega, assim, na mão, assim. Comprou, pagou, levou, pronto. Não esperar nada, né, Natan? Não. Tem uns que se esperar o quê? 15 minutos já fica estressado, já sai bravo e não quero não, tchau. Sim, tem esse pronto atendimento para que a organização não perca as vendas, né? O Natan, recentemente, acho que foi em agosto desse ano, o Mercado Livre, antigamente ele tinha as próprias carretas, né? Eles tinham os próprios caminhões de entrega. Aí, a partir de agosto desse ano, como no mesmo período, né, analisando de janeiro a agosto do ano passado, o Mercado Livre faturou apenas 5 bilhões a mais, tá? 5 bilhões a mais só. Na hora que eu li e falei assim, 5 bilhões? Mas como é que ele faturou esse volume a mais, né? O que aconteceu?
ele simplesmente terceirizou todo o processo de entrega dele. Ele conseguiu fazer o quê? Ele alugou, ele fez como se fosse um processo licitatório, né? Ele fez um contrato com uma empresa e, inicialmente, ele alugou 60 caminhões, né? Essa empresa cedeu 60 caminhões e agora, em dezembro, essa empresa vai entregar mais 90 caminhões. Por quê? Ele tem essa visão dentro do Mercado Livre, né? Eles não querem ficar refém dos Correios, do processo de entrega, né? Dos atrasos que ocorrem dentro do processo de entrega dos Correios, e eles querem ter essa agilidade da entrega, né? Por que teve esse volume, né, exorbitante, né, esse lucro exorbitante do Mercado Livre, né? As pessoas deixaram, né, gente, de comprar, ir nas lojas para comprar, começou a comprar pela internet, né? E o Mercado Livre, de olho nesse mercado, a partir agora de dezembro, ele vai ter 90 caminhões a mais, então ele vai ter uma frota de 150 caminhões para fazer entregas no Brasil todo. Ele quer depender o mínimo possível, o mínimo possível do sistema dos Correios, né? Porque quanto maior é esse sistema, você é dependente de um único sistema de entrega, quanto mais refém você é, mais ele vai determinar o seu preço, né? Quanto que ele vai cobrar para poder fazer esse processo de entrega, e muitas vezes por isso, né, igual o Nathan falou, o cliente às vezes não espera nem 15 minutos, né? Será que ele está disposto a esperar, aguardar atrasos na entrega, né? Então, o Mercado Livre se atentou a esses detalhes, então ele está se tornando mais competitivo, mais verozmente, né, dentro desse processo de entrega, tá? Então, dentro do que o autor aborda aqui, né, de hipóteses de modelo que ele nos traz, ele quer trazer essas constantes, muitas vezes invariáveis, né, tanto de demanda, tempos de pedido, tempos de atendimento, no que nós temos de lote de compras e esse perfil de intervalo de pedidos, tá? Aqui nós temos um gráfico, né? Eu até trouxe ele durante as aulas também, não sei se vocês se recordam dentro, não sei se vocês vão se recordar dentro de hipóteses e parâmetros desse modelo. Ele fala o seguinte, né? Demanda, lote de compra, tempo de atendimento, intervalo entre pedidos são invariáveis, né? Então, aqui eu vou ter, aqui embaixo, né? Tempo de atendimento 1, tempo de atendimento 2, tempo de atendimento 3, né? E aqui, esse IPI1 e IP2, gente, é o quê? Intervalos de pedidos, né? Então, aqui não tem um tempo padrão, ele é totalmente invariável, né? Nesse primeiro intervalo de tempo aqui, ó, ele foi maior, e nesse segundo intervalo de tempo aqui, ele foi muito menor, tá? Esse A3 aqui, né, ou A2 também, A1, ele tá tratando das demandas, eita, desce, Malévola. Ele está tratando do quê? Das demandas dentro do que a empresa, dentro do que os seus consumidores, eles estão consumindo, tá bom? E aqui a gente tem o quê, gente? O estoque médio, ponto de pedido e o estoque de segurança. Nessa última linha aqui a gente tem traçado o tempo, né? O tempo que vai transcorrer. Tá? Então, aqui, o que ele mostra? A invariável aqui dentro dos intervalos que pode acontecer entre um período ou outro, tá? E o que vai influenciar aqui, gente? Praticamente é a demanda, tá? Tem alguma dúvida, gente, nesse gráfico? Eu posso continuar? Por mim tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Então tá. Mais alguém? Então tá. Não trouxe aí o gráfico do modelo de reposição contínua, tá bom?
Mas o que, que é um modelo de reposição contínua? Ele também, alguns autores falam que ele é o modelo de lote padrão. Eles podem vir também com a nomenclatura de modelo de estoque mínimo, né? Ou ponto de reposição. Todas essas nomenclaturas, ele tratando do mesmo tipo de modelo, que é modelo de reposição contínua, tá bom? Então, o que, que ele vai fazer, gente? Dentro desse modelo de reposição contínua, ele faz algumas observações para que ele possa ter esse bom funcionamento na organização, tá? Então, o que, que ele fala? Que quando a demanda for variável, tá? O que o administrador vai fazer dentro da organização, né? O gestor vai fazer dentro da organização. Então, se a demanda for variável, dentro desse modelo de reposição contínua, ele vai usar a demanda média. Ele vai fazer uma média das últimas demandas para que ele possa fazer esse pedido, tá? Para que ele possa utilizar como informações desse pedido, tá bom? Então, o que, que ele vai fazer? Dentro da base do cálculo, ele também vai fazer a mesma observação. Para o tempo de atendimento. Como é que eu faço a expectativa de atendimento para o meu cliente? Então, quando esse tempo de atendimento for variável, eu vou pegar o quê? Os últimos tempos que foram percorridos, né? Vamos fazer a média, né? A última vez demorou 10 dias, o antepenúltimo 15 dias, antepenúltimo, né? Que falei? Então, os 3 últimos pedidos eu vou pegar e vou fazer uma média desses 3 últimos pedidos, tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Quando eu vou fixar o meu estoque de segurança, eu vou fazer o quê, gente? Eu vou observar as variações que vai obter, gente, dentro da demanda, o tempo de atendimento, se vai demorar mais ou menos, tá? E o nível de serviço, né? O que, que é o nível de serviço? Vocês lembram? Quem lembra o que, que é nível de serviço? Alguém lembra? Acho que ninguém lembra o que, que é nível de serviço, né? Daqui a pouco eu volto, né? Se alguém lembrar, falem, né? Ok, vamos lá. Estoques de segurança, né? O que nós vamos ver aqui em estoques de segurança, né? Tá? Então, gente, quando nós buscamos para as organizações estoques de segurança, para quê, gente? Para que a empresa, né, ela não deixe de atender o seu cliente, né? Para que se aconteça alguma coisa. Ô, gente, desculpa. Minha gatinha subiu em cima da mesa, está fazendo bagunça aqui, ó. Olha aqui, quem é que tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa criança aqui? Eu vou tirar essa criança daqui de cima da mesa, que ela tá fazendo bagunça aqui pra mim. Né, Malévola? Sai daqui, Malévola. Vai, minha criança, pra lá. Tá? Desculpa, gente. Então tá, gente. Em estoques de segurança. Então, o que, que a empresa quer, gente? Ela quer reduzir todos os riscos de não atender, tá? Ela quer ter esse nível... Pode rir mesmo, Tamara, é complicado, tá? Ela não quer correr o risco de não acontecer esse atendimento, né? Então, se ela não quer correr o risco de não atender, o que, que ela vai ter que fazer, gente? Ela vai ter que fazer todo o cálculo desse nível de atendimento. Gente, ela ainda ficou braba comigo, tá? Porque eu tirei, ela saiu daqui com cara de revoltada, Malévola ainda, tá? Dá para acreditar um negócio desse? Então, ela vai calcular todo o nível de... Qual é o nível de atendimento que essa organização quer atender, né? Qual é a porcentagem de clientes que ela quer atender quando atingir o estoque de segurança, tá bom? Então, o que, que vai acontecer, gente? Outra abordagem aqui que o autor fala, né, da necessidade de estoque de segurança, porque nós não sabemos corretamente, né, qual é o momento exato que o nosso cliente ele vai adentrar a nossa empresa e vai consumir, vai comprar aquele produto ou serviço.
Porque se a gente soubesse, a gente ia comprar calculando aquele prazo e aí não ia haver necessidade de ter estoques, correto? Tá bom? Aqui o primeiro item que o autor fala. Vocês estão quietinhos? Tá tudo bem aí, meninos? É isso mesmo, Tamara. Eu que lute, tá? Tava quase derrubando aqui a luz, ela andando e quase bebeu minha água aqui. Ela quase bebeu minha água e eu tive que tirar ela daqui, né? E ela foi pra lá com cara de brava. Ficou brava porque eu tirei ela, né? Eu que lute mesmo, tá? Aqui, gente, nós vamos ver estoque de segurança com consumo variável. Déficit de atenção. Fica o dia inteiro quase comigo. Estoque de segurança com consumo variável e tempo de atendimento constante, né? Como é que vai acontecer esse processo, tá? Aqui no gráfico, o autor, o que o autor traz aqui dentro do gráfico? Ele vai trazer o seguinte, esse gráfico aqui, ele traça o quê? O estoque de segurança com a demanda variável e o tempo de atendimento constante. Então, a minha demanda, eu não tenho um padrão, um volume exato do que vai ser consumido, tá? Mas eu tenho o tempo que vai estar disponível essa mercadoria para o meu cliente, tá? Então, o que ele vai falar? Dentro desse modelo, ele fala que tem 3 situações que podem ocorrer, tá? A primeira, ele fala que o consumo, né, que é o D aqui, que ele traz D1, D2 e o D3 aqui, que está bem pequenininho, ele fala que ele pode ser exatamente igual ao consumo médio, né, dos períodos anteriores. Então, não tem problema, ele pode ser exatamente igual, tá bom? E o que pode acontecer? Quando o pedido, gente, for entregue, haverá uma quantidade de estoques e uma quantidade de material igual ao estoque de segurança, tá? Então, se o consumo ficar igual ao consumo médio, quando chegar essa reposição de estoques, tá? Você vai ter uma quantidade de material igual ao estoque de segurança. Então, você vai ter um volume considerável de mercadoria, como se você tivesse 2 vezes o estoque de segurança, tá bom? Quando ele fala que está aqui em consumo D, né? O que pode ser? O que ele fala? Que esse consumo ele pode ser inferior ao consumo médio, né, dos períodos anteriores, que é aqui que ele aborda, que é o ponto de pedido, tá? Então, quando houver esse recebimento da mercadoria, né, então vai haver o que, gente? Um estoque de segurança, haverá um estoque que ele vai ser superior ao estoque de segurança, que é esse intervalo aqui entre o estoque de segurança e o ponto de pedido, tá bom? E o D1 aqui que ele traz, ó, ele fala o seguinte, que ele pode, gente, em algumas situações, ser superior, tá? Ao consumo médio, tá? Ele pode ser superior ao consumo médio dos períodos anteriores, tá? Depois o autor vem falar também sobre o estoque de segurança de consumo constante e tempo de atendimento variável, tá? Eu estou dando mais ênfase nesse, gente, que é possível que ele esteja na prova, tá? É possível, né? Estoque de segurança com consumo constante e atendimento variável, o que vai acontecer, gente? Nós vamos fazer a média do que houve dos tempos de atendimento, se houve atraso ou se houve, né, as entregas dentro do que foi programado para a entrega desse produto, tá? Então, o que vai dizer? O autor fala assim, que se esse tempo de atendimento ele for menor que o tempo de atendimento dos últimos pedidos, ele vai falar que é uma antecipação da entrega. Então, se esse atendimento é menor que o tempo médio, então vai acontecer uma
antecipação da entrega desse pedido, tá bom? E se aconteceu, e a outra hipótese, gente, que pode acontecer, que o autor também fala, quando isso acontece, né, dessa entrega antecipada que ele fala, o que pode acontecer? A empresa vai ter uma quantidade maior de estoque de segurança disponível para ele. Então, se a sua mercadoria chegou antes do que estava programado, logicamente, o que vai acontecer? Seu estoque de segurança disponível também vai estar muito maior o volume, né? Porque ele está atendendo, ele chegou antes do que aquilo que estava programado, tá bom? Aí o autor também vem abordar sobre estoque de segurança com consumo constante e tempo de atendimento variável. Esse eu não vou nem abordar com vocês, porque eu não inseri nada sobre... Não, gente, desculpa. Nesse não. Deixa eu falar o que não está na prova. Para eu não falar bobeira. Estoque de segurança com consumo e tempo de atendimento probabilístico, ele não vai estar na prova, tá bom? Tá? Ó, gravem aí. Estoque de segurança com consumo e tempo de atendimento probabilístico, tá? Eu não coloquei nada desse assunto na prova, tá bom? Então, vocês não precisam de estudar nada sobre esse assunto, tá? O autor aqui também traz, gente, sobre sistemas, sobre demanda probabilísticas, né? Aí ele aborda um pouquinho do que a gente já até falou em outras aulas, né? Sobre os custos, né? Que a empresa pode arcar quando ela não tem o estoque disponível para o atendimento do seu cliente, né? Acho que a gente não precisa nem de abordar mais sobre esse assunto, né? Dos prejuízos que são, como é que fala? Os prejuízos que são causados na organização quando ela não se tem um estoque para pronto atendimento do seu cliente, né? Que nem no caso, professora, esse não atendimento, essa característica é naquele nível de não atendimento, né? Uhum. Que nem o nível de serviço, é o nível de produção e controle de estoque, né, para venda, né? Isso. A nível de atendimento é o de vendas, né? Uhum. Mais ou menos. E o de não atendimento é esse que não quando a empresa às vezes calcula errado, né? Uhum. E acaba ficando sem estoque, né? Isso, não tem nada lá para oferecer para o cliente. Entendeu, Natan? Isso mesmo. Tá compreendido, tá? É de não atender mesmo, não ter nada e nenhuma previsão, às vezes, para falar, né? Para o seu cliente de quando é que ela vai atender essa demanda. Aí, às vezes, o fornecedor fura, né? E fica sem, vai buscar o outro não tem o estoque. Uhum. Aí vai só consumindo de segurança e quando vê acaba e não tem um novo pedido, né? Isso. Ele não tem nada para repor no lugar. Ok, obrigado. Por nada, querido. Tá? E aí, o que ele fala aqui, o autor, né? Fila de pedido versus vendas perdidas, né? O que acontece? Você não tem um produto, às vezes você acaba perdendo a venda porque o cliente não vai aguardar o seu produto chegar ou também não vai aguardar a empresa fazer o quê, gente? Produzir aquele produto para poder entregar, tá? A primeira alternativa aqui que o autor traz, ele fala o seguinte, gente, colocar numa fila de espera, tá? E assim que a matéria-prima chegar, você produzir, esse cliente ser o primeiro a ser atendido, tá? Só que aí, gente, tem que ter toda uma política dentro da organização, que esse cliente queira depois a mercadoria. Não adianta nada você acelerar todo o processo de fabricação e depois a organização... Vai para lá, Malévola, vai. Depois a organização, o cliente não querer o produto que você acabou de produzir, tá bom? Então, a empresa tem que se preparar para essa situação também, tá? E a segunda hipótese, que é a perca do pedido. Por quê? O cliente vai lá para o seu concorrente e compra, né, o produto e não volta mais para você, tá? Isso quer dizer, pode acontecer uma vez e depois ele voltar. E o pior das hipóteses é que quando acontece uma vez, ele nunca mais volta para você.
tá bom? Por isso que quando a gente fala sobre sistemas de demanda probabilísticas, né? Por que a gente faz todo... o autor traz todas essas abordagens de cálculo? Para que a gente possa ter a menor quantidade possível, né, de estoques para atendimento e que a gente não perca o cliente, gente. O que a empresa vai fazer sem o cliente na organização? O que uma empresa faz sem cliente? Vocês sabem me falar? Vocês sabem me dizer, gente? Empresa sem clientes faz o quê? Ela fale. Fale, né? Fecha, né? Ela fale e fecha as portas. Uhum. Aí ganha um cadeado, né? Chega o último cliente e dá um cadeado e uma chave, né? Se ele fizer essa bondade, né, Tamara? É isso aí. Isso aí, né? Tá? Então, por isso que nós fazemos esses cálculos, tanto dentro desse sistema de probabilidades, tá? Por quê? Não, professora, eu só vou revender o produto. Gente, se vocês forem só revender o produto, precisa se calcular o quê? Lógico, você não vai calcular o ponto de produção, você não vai calcular o tempo de se produzir aquele produto. Correto, isso aí você não vai calcular. Mas você vai calcular o quê? Você vai calcular o tempo de gerar o pedido, o tempo que a indústria vai demorar para gerar esse pedido, o tempo que a indústria vai demorar para fazer esse processo de despachar esse pedido, quanto tempo que a transportadora vai entregar esse pedido, tá? E até ele chegar para vocês, tá? Quem assistiu as aulas gravadas, eu até brinquei falando assim, eu vou pedir eu quero que a Amazon me dê um royalties, né? Um patrocínio, por quê? Oh, meu Deus. Olha o que você está fazendo, Malévola. Gente, eu vou ter que sair daqui e vou prender minha gata. Quase derrubou meu computador agora. Eu brinquei. Gente, dá só um minutinho para mim, eu vou ter que prender minha gata. Dá licença. Ô, gente, me perdoem, tá? Agora ela quase derrubou meu computador, aí não dá, né? Derrubar o computador, aí não dá, né, gente? Tava falando do Amazon, né? Eu falo para vocês o quê? Quem assistiu as aulas gravadas, até eu brinquei falando, gente, a Amazon vai ter que me dar um royalties, né? Vai ter que me dar um patrocínio, né? Nem tá patrocinando os vídeos, né? Brincadeiras à parte, mas o que ela tem de diferencial das outras empresas, né? O que é, gente? O tempo de entrega. Ela não produz nada, né? O que ela faz? Ela tem uma logística de entrega muito ágil, né? Muitas vezes eu compro livros, materiais que é para ser entregue com 10, 15 dias e antes disso já está aqui, né? Porque ela usa processos de quê? Ela usa mais transportadora do que o sistema dos Correios, né, gente? Os Correios, eu acredito, né, que eles têm que ser o quê, gente? Eles têm que ser privatizados, tá? Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Eles têm que sair e ele tem que receber o quê, gente? Investimento para que toda a malha viária dele, né, toda a parte dele de entrega, ele possa ser otimizada, né? Para que ele seja competitivo o suficiente para poder continuar no mercado atuante, né? Vocês viram? Vai pedir uma encomenda aí, pede um Sedex, vê o valor que é um Sedex, vê como é que é baratinho, né? Já imaginou o pequeno empreendedor, né? Ele fazendo as suas entregas, utilizando somente dos Correios, né? Então tem que avaliar todo esse processo. Por isso que a gente faz cálculos, né? Para que a gente saiba qual é a melhor metodologia. Então não existe uma metodologia ruim,
não existe uma metodologia arcaica. Tem aquela metodologia que melhor vai se enquadrar à necessidade da sua organização, que melhor vai atender a sua necessidade, tá? É igual um sapato muito bonito. Então, você vai ver se vai atender as necessidades ou não da sua organização. Tá bom? Ficou claro, gente? Ou as dúvidas vão surgir só na hora da prova? Que silêncio. Só na hora da prova, né? Gente, desculpa eu sair, porque a minha gata estava quase derrubando o meu computador, né? Era para eu ter previsto isso. Isso. Tá bom? Então tá, vamos dar continuidade aqui. Se surgir alguma dúvida, tá, gente? Pode me questionar aqui, pode parar, tá? Dentro da abordagem logística, o que a gente pode observar, né? Gente, a abordagem logística, ela tem toda uma estrutura, toda uma base militar, tá bom? Por quê, gente? Ela surgiu, lógico, lá num contexto de guerra, né? Porque dentro desse contexto de guerra, eles precisavam dos recursos certos, no local certo e na hora certa, né? Em 1970, mais ou menos, a partir de 1970, é que o Brasil se atentou, né, e começou a utilizar da logística, né, ela começou a ser utilizada para as organizações, tá bom? Então, o que ele começou a utilizar? Somente para a distribuição física, tá bom? Tanto interna quanto externa, era o foco principal em 1970, tá bom? Em 1970, era só a distribuição, que era o foco principal da abordagem logística, tá bom? Até pouco tempo atrás, eu acho que vocês devem se recordar, né? Não sei. O que acontecia, gente? Quando se fala em logística, o que muitos de vocês lembram quando fala logística? Quando se fala em logística, o que é usual lembrar? Entregas, né? O transporte, assim, das coisas. Transportes. Só transportes, né, Natan? No caso, assim, a primeira ideia é isso, mas como a gente está estudando, a gente vê que ela é mais que isso. Ela vê o controle, você elabora, você faz um planejamento de como que vai ser o seu estoque, a sua produção, como vai ser a sua compra do seu fornecedor. Você vai organizando, né? Organizar e controlar esse processo de compras, entregas e vendas, né? Produção, é isso também. Isso. Então tá. Usualmente é isso mesmo. As pessoas associam-se à palavra logística a somente entregas, né? E é até injusto, né, fazer isso com a abordagem logística. Ela não é somente entregas, né? Ela vai atender inúmeras abordagens dentro da organização. Então, como já a Natan até antecipou, né? Ela vai ser responsável pelo quê, gente? Pelo planejamento dentro da organização, tá? A operação, o controle de tudo que for mercadoria dentro da organização. E ela vai passar as informações, tá? Desde quando sair lá do fornecedor até chegar no seu consumidor final. Então, tudo isso é responsabilidade da logística, tá bom? Então, qual que é o foco dentro dessa abordagem da logística, gente? É fazer atendimento ao cliente, para que esse cliente ele possa receber a mercadoria dele naquele tempo do qual ele está aguardando, né? Você chega lá e fala, a mercadoria vai ser entregue numa perspectiva de 10 dias, e que realmente essa mercadoria chegue com 10 dias realmente, tá bom? Você não deixe nem seu cliente aguardando mais e nem menos dias, né, dentro dessa perspectiva, tá?
Aqui na aula, que é dentro da abordagem logística, eu falei um pouquinho sobre uma montadora de carros. Não sei se vocês vão se recordar, né? Que uma pessoa foi numa revenda de carros e lá ela montou o carro dos sonhos dela. Enquanto isso, o vendedor estava lá no tablet dele montando esse carro dos sonhos, né? Enquanto ele montava esse carro dos sonhos lá no tablet dele, automaticamente, né, através do MRP 1 e 2, lá na fábrica, eles já receberam toda a demanda, todas as peças, todos os componentes que se eram necessários para fabricar aquele carro, né, aquela demanda daquele carro, tá? E já deu prazo também, já chegou o vendedor, já tinha o quê? Já podia falar para o cliente, né? Olha, esse carro vai chegar aqui em Rondônia com 20 dias úteis, né? Ou com 30 dias úteis. Então, o vendedor já poderia dar essa perspectiva de quando e quanto, né, ia chegar o carro para ele, tá? Então, dentro do que é abordado, né, do que eu falei desse carro, desse vendedor, né, nem é vendedor mais, né, gente, é consultor de vendas, né? O que ele estava fazendo, esse consultor de vendas? A gente tem dentro desse exemplo todos os pontos do sistema logístico, né? A gente tem o principal, que é o cliente. Se não tem cliente, não precisa de ter nada na organização, tá? Nós temos a área comercial, a fábrica, a administração, o mercado, o fornecedor, a transportadora e o ponto final, que é o cliente. Então, a gente passa, quando se gera o pedido desse automóvel, ele se passa por todos esses pontos que eu falei aqui. Desde o cliente, a área comercial, né, fábrica, passa ponto por ponto até, novamente, chegar a esse cliente. Aqui a gente tem esse fluxo, né, na logística integrada, né? Acho que está bem pequenininho, acho que acredito que dê para vocês verem aí, tá? Dentro do fluxo de dados e decisões, né? Então, dentro desse fluxo, o autor aqui ele fala o seguinte, gente, que tem 3 dimensões principais, tá? A gente vai ter a dimensão de fluxo, a dimensão de atividade e a dimensão de domínio dentro dos fluxos da logística integrada, tá bom? Então, o que vai acontecer? Acredito que vocês devem lembrar que eu até utilizei do exemplo que está aqui no livro, de um grão de milho que vai se tornar pipoca, né? Que ele vai trazer. O que vai acontecer? O agricultor vai plantar esse milho, né? Ele vai crescer, vai se tornar uma espiga, aí ele vai ser colhido lá no campo, ele vai ser ensacado, né? Então, esse agricultor vai vender esse milho, tá? Para esse comerciante, e esse comerciante vai fazer o quê? Todo o processo de industrialização e vender para o pipoqueiro, tá? Então, toda essa primeira fase que eu falei aqui para vocês, eu estou falando de fluxo, somente, só de fluxo. Da plantação até chegar ao pipoqueiro lá da praça da cidade de vocês, tá bom? Esse é só fluxo que vai corresponder à parte de suprimentos, tá bom? Então, gente, quando o pipoqueiro lá na praça começa a preparar a pipoca, né? Liga lá o fogo, coloca manteiga, né? É com manteiga, né, gente? Ou é com óleo que eles fazem pipoca lá aí na praça da cidade aí de Jaru? O que eles fazem? Com óleo ou com manteiga? Com óleo, se eu não me engano. O senhorzinho que faz. É com óleo, né? E fica muito cheiroso, não fica, não? Pior que fica, viu? Cheira longe quando ele passa com o carrinho. Chamando os clientes, né? Então, esse processo dele fazer a pipoca lá na praça, né? Deixar todo aquele cheiro no ar, é o processo da manufatura, tá bom? Que é o percurso da produção em si
até chegar aos fregueses, tá? Então, quando o freguês chegar lá no carrinho, vai começar esse processo de distribuição, tá? Atenção e serviço ao consumidor. Então, quando chegar nessa etapa, a gente já está falando de processos, tá? Quando o pipoqueiro faz a pipoca, é dimensão de manufatura, tá bom? E que é esse percurso do carrinho até os fregueses. E quando a gente começa a distribuição, atenção e serviço ao consumidor, tá bom? Então, todas essas etapas vai ocorrer o quê? Processos, tá? Então, são as 3 dimensões dentro do fluxos as 3 dimensões dentro do fluxo da logística, tá bom? Então, assim, gente, dentro desses processos podem ocorrer mais informações? Podem, né, gente? Lógico, lá o senhorzinho lá na praça, ele não vai, por exemplo, emitir nota fiscal, né? Ele não tem como, seria o correto, né? Mas ele não emite nota fiscal lá na praça, tá bom? Que é o quê? Um processo administrativo, mas isso ele não vai fazer, tá? Então, isso também faria parte dentro do que se espera dos processos, tá? Aqui. Tá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu deixar aqui mesmo, não tem problema não. Pontos básicos da logística, gente. O autor aqui ele aborda as seguintes informações. Ele fala o seguinte, que a gente tem movimentações do produto, movimentações das informações e o tempo, tá? Às vezes a gente se apega somente a questões do quê? Do tempo, né? Que é o que mais deixa visível ao nosso cliente final, por exemplo, é a questão do tempo. Se acontecer qualquer atraso, qualquer problema dentro do processo de fabricação, o nosso cliente só vai sentir na hora que atrasar a encomenda dele. Se acontecer algum problema lá no processo de fabricação e não acontecer nenhum atraso na entrega, seu cliente não vai nem desconfiar que aconteceu algum problema no processo todinho de fabricação, tá bom? Então, o que vai acontecer, gente? Quando a gente faz esse processo, esses pontos básicos dentro da logística, esse processo de abordagem, o autor começa a fazer as seguintes informações, né? Ele fala o seguinte, que a informação dentro do sistema logístico, ela tem que ser bidirecional, tá? Tem que ser em quais direções? Tanto do lojista, que comprou a sua mercadoria, tá? Quanto para o seu produto final. Então, todo mundo dentro desse sistema tem que saber o que está acontecendo dentro desse sistema, tá bom? Eles têm que obter informações, tá? Então, isso a gente chama do quê, gente? Quando ocorre, né, no decorrer desse processamento das informações, ela tem que fluir dentro desses 2 sentidos para que tanto o seu cliente quanto lá no chão de fábrica seu, possa acontecer constantes feedbacks, tá? Então, quando o seu cliente der um feedback, gente, escuta, tá? O que ele está falando e vê se tem relevância ou não aquilo que ele está falando para você, tá? Porque quando um cliente, gente, dá algum tipo de informação, isso é ouro, tá bom? Às vezes o cliente sai insatisfeito, muitas vezes, e às vezes não fala o porquê ele está saindo insatisfeito, tá? Ele só sai, vai embora insatisfeito e nunca mais volta, tá? Aí ele fala o seguinte, gente, que os custos, muitas vezes, gente, eles não são agregados à matéria-prima, né? Vocês não vão agregar os custos à matéria-prima em si, dentro dessa adição de valor, tá? Porque, gente, ele tem que ser transformado, tem que ser essa transformação física e material. Então, o que os custos têm que ser vistos para os seus clientes? Eles têm que ser vistos como agregação de valor, não agregação de preço, tá? É por isso que muitas vezes tem pessoas que reclamam, né? Ah, não venha colocar preço na minha mercadoria. Gente, isso é horrível você fazer isso, né?
Não é porque você foi lá na empresa do outro e achou esse lápis a R$1, que você pode ir lá no outro, ver esse colorido e querer também que ele te venda R$1, tá? Às vezes esse tem preço e às vezes esse tem valor, né? Por que que eu falo de valor? Quais são os benefícios do seu cliente levar esse lápis e não esse, né? Isso que é a diferenciação na hora de você entregar o seu produto, tá? Por isso que a gente não pode dar preço na mercadoria do outro. Quais são os valores da mercadoria do qual vocês estão entregando, tá? Então, essa que é a percepção. Segundo ponto que o autor aqui também traz, ele vai falando o seguinte, né? Níveis de serviço, né? Dentro dos níveis de serviço, qual é a percepção do seu cliente, gente, pela qualidade do atendimento? Seu cliente te procura por quê? Qual é a percepção que ele tem da entrega do que você faz, tá? Ou ele vai lá só porque você tem a mercadoria e pronto, né? Ou é o bom atendimento que é o seu diferencial, tá? Então, isso também é a agregação de valor, não é preço, tá bom? Então, a gente não põe preço, né? No trabalho do outro, né? Ok? Tá, aqui eu já deixei nesse slide. Gente, dúvidas até agora? Tá tranquilo? Tranquilo? Professora, essa aula está sendo gravada também? Eu acho, se deu erro até agora, acho que sim. Assim é porque eu perdi, eu acho que meia hora, aí eu resolvi perguntar, né, para ver depois. Ah, tá. Se não deu erro, acredito que sim. O programa tá rodando, mas eu não sei, mas acredito que sim. Tá? Ok. Ok? Então tá bom. Componentes dentro do sistema logístico. O que que nós vamos ter, né? Eu falei rapidinho lá no início, eu falei da área comercial. A área comercial, gente, ela atua diretamente com o marketing, né? Então, o que que o marketing vai fazer? Ele vai adaptar, né? Ele vai trazer esse desejo, né? O que que seus clientes desejam, né? Apesar que tem novas abordagens falando que o marketing tem que despertar o desejo em seus clientes, tá? A gente vê outras facetas do marketing agora, né? Eu estou terminando uma pós em marketing de mídias digitais e a gente estuda muito, mas a gente dá um mergulho, né, dentro do comportamento do consumidor. Por que que a gente dá um mergulho dentro do comportamento do consumidor? Para que na hora que a gente for propor um produto ou um serviço, a gente possa despertar neles a necessidade, o desejo de comprar um produto, né? Às vezes ele não precisa, mas ele vai surgir o desejo deles, né? De estar comprando aquele produto. E principalmente, né, gente, lá vai a professora falar da pandemia, né? Gente, pós-pandemia, período da pandemia, pós-pandemia, o marketing nunca mais vai ser o mesmo, né? As empresas vão ter que se reinventar, elas se reinventaram para continuar no mercado para poder vender, né? As que não estavam na internet, ela teve que ir para a internet, ela teve que descobrir onde é que estava o seu cliente para que ela entregasse seu produto, né? Seu cliente está lá no Instagram, seu cliente está no Facebook, o seu cliente está lá no YouTube, aonde que está seu cliente, né? E despertar nele, né, esse desejo de comprar o seu produto, né? Nem que seja aquele arraste para cima, clique aqui no link, né? Venha pegar esse e-book aqui, mas ela tem que despertar, né, essa necessidade daquele produto. Vocês lembram lá, gente, o que aconteceu? Aquela mídia que deu para a empresa do iPhone 12 sem carregador? Lembram lá? E aí a Xiaomi aproveitou e já começou a falar, começou a brincar com eles falando que ela vem com um carregador, até um carregador a mais para poder emprestar. Vocês lembram disso? O tanto de mídia que se gerou para as duas empresas, ou vocês nem observaram isso?
Eu não vi não, professora. Não viu, não, Amanda? As duas estavam se alfinetando lá no Twitter. Tanto a Xiaomi quanto o iPhone, né, da Apple, elas estavam se alfinetando bem docemente, né? Uma tirando sarro da outra por causa de um valor de... Vocês viram o valor do iPhone 12, gente? Acho que não, né? Para quase comprar uma moto. Dependendo do porte da moto, você compra uma moto, tá? Com o valor do iPhone, tá? Operação industrial. O que o autor fala, né, gente? Dentro da operação industrial, ela tem que atender, tá? A área industrial, ela vai ser projetada somente para atender às necessidades do seu cliente. Não adianta você fazer um chão de fábrica e esse chão de fábrica não for atender o seu cliente. Porque se ele não atende o seu cliente, automaticamente, o que vai acontecer? Ela não vai produzir os produtos ou serviços para atender, né? Não vai vender a mercadoria. E você precisa, né? A indústria precisa desse faturamento, tá? Então, dentro da operação industrial, o que nós vamos ter? Os fornecedores, né, que a gente já viu que antigamente tinha essa pegada, né? O fornecedor era visto como um inimigo, né? Ele era visto como esse inimigo, mas, gente, ele era visto como inimigo lá na década de 80. Por quê? A partir de hoje, a partir dos anos 2000 para cá, se eu não estiver enganada, ele começou já a ser visto como parceiros operacionais, né? Ele veio para somar dentro da organização, tá bom? Então, como é que ele veio somar, né? Lembra lá na aula, eu falei para vocês que uma refinaria de milho Brasil, tá? Ela tem um cliente muito importante, que é a Brahma, né? A Brahma que produz cerveja. E ela tem uns sensores dentro, gente, dos galpões, né, dentro dos tornéis da refinaria. Então, quando vai chegando no estoque de segurança, dá um disparo, não dentro da Brahma, mas lá na refinaria Milho Brasil. E aí, o que acontece? Eles mesmos geram um pedido e mandam lá para a Brahma. Eles mesmos repõem o pedido lá na Brahma, tá? O que é vantajoso para a Brahma? É vantajoso porque esse fornecedor nunca vai esquecer de mandar o pedido. Por quê? O pedido que é gerado lá na Brahma, tá? Ele não vai esquecer. Porque é uma venda para ele. Alguém esquece aí, gente, de entregar uma venda? Quem é que vai esquecer de entregar uma venda? Tá? Ninguém esquece, né? Então, tem essa abordagem. E aí, a empresa ela pode se preocupar com outras coisas que muito mais importantes para ela, né? Que é realmente fazer o negócio dela fluir, tá? Segundo ponto ali, ele fala de administração e finanças, né? Como é que a empresa vai gerir todo o seu caixa, né? Como é que ela vai reduzir todo o seu lead time, né? Esse tempo total dentro da organização, tá? Então, o que pode ser feito dentro da organização para que o fluxo de entrada e saída, né, desses valores possam ocorrer de uma forma muito mais dinâmica, né? Então, o autor fala aqui desde processos de organização, de como é que estão os objetivos gerais da organização, como é que vai ser implementados novos projetos, né? Como é que é a fábrica, como é que precisa a fábrica? Ela precisa de novos implementos, ela precisa de uma modernização, tá bom? Aqui no processo de distribuição física, né, gente, ele fala o seguinte, como que a distribuição física, ela vai chegar mais rapidamente ao seu cliente, né? Como é que esse produto vai chegar de uma forma muito mais eficiente ao seu cliente, né? Então, gente, a localização da fábrica ou do centro de distribuição, ela é em função do mercado que ela vai atender, tá bom?
muito mais do que dos incentivos fiscais, muitas vezes. Lembram lá que eu estava falando do Mercado Livre, né? Que eu falei que eles compraram não, né? Fechou parceria com uma empresa, eles conseguiram 60 carretas e agora em dezembro tem mais 90 carretas, né? E o que aconteceu? O Mercado Livre, eles não têm grandes centros de distribuição. O Mercado Livre só tem em 3 lugares, né? Ele tem 2 centros logísticos, tem 2 em São Paulo e 1 na Bahia, né? Esses aí é o polo onde que tem o maior volume deles de transações, né? Onde que está o maior volume deles de matéria-prima, né? De produtos, tá? E os menores deles, que são centros menores de distribuição, estão lá em Brasília, em Goiás, em Distrito Federal, no Rio de Janeiro, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Por que eles colocaram aí? Porque são pontos estratégicos onde ele pode estar chegando muito mais rápido a esse cliente, tá? A intenção é essa, tá bom? E o último aqui que a gente tem é o lead time, né? O que é o lead time, gente? Lead time é essa definição mesmo, tá? É o tempo que se é decorrido desde o início, iniciou-se esse processo, até o fim. Quando iniciou o processo de fabricação, até o fim dele, tá bom? É o tempo todinho gasto dentro da organização para fazer aquele produto, né? Pode ser desde a entrada da matéria-prima, aquele insumo inicial, até ele ser entregue ao seu cliente, tá? Então, uma das principais, né, missões, né, que a gente pode falar assim, não sei se a gente pode falar missão, né? Uma das principais prioridades de nós, né, vocês, futuros gestores, é fazer o quê? É gerir de uma forma que a organização tenha o menor lead time possível, tá? Para que a empresa tenha o menor lead time possível, tá? Opa! Para que ela tenha esse menor lead time. Esse tempo dentro da... Por quê, gente? Quanto menor for o lead time, o que vai acontecer? Mais rápido o dinheiro vai retornar para a organização e assim vai ser muito mais lucrativo para a organização. Tá bom? Gente, ficou alguma dúvida? Ficou cansativo? Quero ouvir vocês agora. Vocês não falaram nada, estão quietinhos. Estou preocupada, eu tenho 18 alunos e só tem 7 pessoas aqui, né? 7 alunos aqui. O que aconteceu? Hã? Vocês sabem me dizer? Hein, Tamara? O pessoal tá em clima de férias. Ah, tá em ritmo de férias. Ah, tá. Achei que ele estava com raiva da professora. Hein? Gente, tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida na aula de hoje? Não, professora. Foi Tranquilo. bem explicativo.